conseguiram assistir a aula, vão conseguir assistir em um outro momento, né? Essas aulas já estão sendo gravadas. Na aula passada, para quem não estava, né, a gente começou a apresentar essa disciplina. Essa disciplina se chama Câmara Escura e Radiologia Digital, ela é uma disciplina muito importante, né? Na aula passada a gente fez uma apresentação dessa disciplina, falando como é que eram esses direcionamentos, né, da Câmara Escura e da Radiologia Digital, especialmente a partir de um artigo. Esse artigo é um artigo que está dentro das orientações que o roteiro da faculdade da disciplina definiu para essa disciplina, né? Esse artigo é um artigo da revista Química Nova, um artigo que se chama Raio-X, Fascinação, Medo e Ciência, né? É um artigo que conta a história do raio-x, como é que o raio-x foi descoberto, né? Como começaram as primeiras aplicações. E aí eu comecei a discutir isso com vocês exatamente para que a gente conseguisse se familiarizar com a forma ao qual o processo de revelação daquelas imagens iniciais do raio-x estavam associadas a esse processo, que era um processo ali, que é um processo inicial do que a gente vai chamar de radiologia convencional, né? Então, quando a gente fala de câmara escura, né, a gente necessariamente está falando de um processo, e esse processo é um processo de radiologia convencional, né, que é o que a gente vai começar a discutir hoje, né, esses aspectos da radiologia convencional, que apesar de que foram bastante substituídos pela radiologia digital, a gente tem que conhecer porque a gente vive num país em desenvolvimento, né, e que não são todos os setores que têm os adventos tecnológicos que tratam, né, de serviços digitais. Então, a gente vai ver que os serviços digitais, os serviços que têm radiologia digital, têm avanços, né, muito grandes, otimizam muito os setores, né, tem sistemas que otimizam muito o setor, otimizam muito o hospital. A gente vai ver que num serviço de radiologia digital, a gente tem toda uma integração muito significativa assim, das imagens, né? A gente vai ter uma integração muito importante do setor de tomografia, ressonância, mamografia e essa integração, né, funciona como um grande sistema de imagem, e isso é muito legal. Só que para que a gente chegue na radiologia digital, a gente tem que conhecer a radiologia convencional, né? Então, nessa primeira avaliação, a gente vai discutir sobre esses aspectos da radiologia convencional, né? Pode parecer muito fantasioso, assim, porque a gente não não vê isso na prática, porque esses equipamentos são muito obsoletos, porque um chassi ou um ecrã, esse sistema tela-filme, né, que são termos que a gente vai discutir nessa disciplina, para falar de sistema de revelação em câmara escura, a gente tem que falar dessas estruturas para que se tenha formação de imagem nessas estruturas. Então, fica parecendo muito obsoleto, né? Muito antigo, mas são fundamentais porque isso faz parte do que é a existência da base da radiologia, né? Então, dentro do primeiro surgimento ali das técnicas radiológicas, né? A gente não está falando de posicionamento radiológico, nada disso. A gente está falando sobre a história dos equipamentos, né? E a história da formação da imagem e da importância desse mecanismo de formação de imagem para que a gente chegasse no que a gente entende hoje sobre radiologia digital. Tá bom? Então, vou colocar aqui para compartilhar com vocês. Não sei se a gente chegou a falar na aula passada sobre algumas datas. Então, já foi definido, por exemplo, algumas datas. A primeira avaliação de vocês, ela está para daqui a 4 semanas, né? A primeira avaliação de vocês, ela é no dia 9/10,
ou seja, daqui a 4 semanas, nós estamos no dia 4/9, então a gente tem aula no dia 11, no dia 18, no dia 25, no dia 2, e aí a nossa primeira avaliação é no dia 9/10, né? E aí a gente vai falar nessa primeira avaliação somente dessa abordagem inicial, que envolve, né, essa questão sobre a abordagem do raio-x, na sua aplicação mais convencional. A gente vai falar sobre o processamento manual do filme, a gente vai falar de qualidade de imagem, especialmente quando a gente está falando sobre radiologia convencional. A gente vai falar de erros do processamento de imagem, toxicidades que podem ser provocadas do processamento de imagem e aspectos associados a processos de revelação na câmara escura, né? Então, a gente vai vencer essa parte de câmara escura toda na primeira avaliação, para que a gente entre na parte de radiologia digital e tecnologias para a segunda avaliação, tá bom? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela e a gente vai começar a tratar desses aspectos aqui. Isso aqui está aparecendo para vocês a apresentação do slide, gente? Agora apareceu. Tá ótimo. Sim. Bem, muito bem. Então, a gente vai começar, como eu falei para vocês, a discutir aspectos em radiologia convencional, né? Porque essa disciplina, ela está dividida nisso, em radiologia digital e radiologia convencional. Eu gosto muito dessa imagem aqui em cima, porque essa imagem, ela traz muitas formas de aplicação da radiologia. Então, a gente tem medicina nuclear, a gente tem ultrassonografia, ressonância, reconstrução, mamografia. E todas essas imagens aqui, elas são imagens que passaram por vários avanços tecnológicos, vários avanços digitais, obviamente, mas elas só puderam chegar no formato que elas estão hoje, né? Consequentemente, porque a gente teve a base disso aqui, e a base disso começou com a radiologia convencional. Então, eu não vou cansar de contar essa história para vocês, né? Porque é fundamental que isso fique muito claro para vocês, a importância da história e do contexto da radiologia convencional, né? Então, algumas questões que a gente vai tratar hoje aqui de uma forma muito generalizada, é isso, né? O que é a radiologia convencional, né? Como é que foi a abordagem do surgimento das formas que a gente vê da radiologia convencional, né? Quanto tempo leva e como é realizada essa radiologia convencional? Quais são as consequências possíveis da radiologia convencional em função ali da realização da técnica, né? O que era necessário fazer antes do exame, o que era possível fazer depois do exame? Porque a gente vai ver que, por conta das limitações, né, naturalmente, como a gente está falando de uma técnica mais convencional, a gente tinha muitas questões, a gente tem, né, ainda, porque ainda existem setores que trabalham com radiologia convencional, especialmente nos serviços públicos, né, e nos serviços que não têm tantos recursos, muitos pormenores, assim, muitas questões que precisam ser levadas em consideração, porque a gente está falando de estratégias e uma ferramenta técnica que não tem, né, tantos avanços tecnológicos e que precisam ser levados em consideração ali para que seja realizada uma imagem de qualidade. Então, só para que vocês tenham ideia, assim, né, existem interiores, eu já tive a oportunidade de ver um serviço no interior do Pará, né, eu acho que eu tenho uma foto disso, talvez, no interior do Pará, um serviço de secagem do filme radiográfico. Então, era um serviço no interior muito, muito pobre, assim, do Pará. E o filme radiográfico, ele era, obviamente, processado manualmente, então os químicos eram realizados numa câmara escura micro, que parecia um banheiro químico, na verdade, em que o técnico, ele tinha, talvez,
3 chassis ali de tamanhos diferentes para ele fazer todas as técnicas radiográficas. E eles tinham que adaptar o tamanho dos filmes dentro daquele chassis, porque era o que ele tinha para fazer. E eu lembro assim que ele só tinha 2 containers, e um era para ele revelar o filme, né? E ele lavava aquele filme depois de revelar. E outra era para ele fixar, né? Então, uma solução reveladora, uma solução fixadora. E o mecanismo de secagem, só para vocês terem ideia, então ele tinha os fixadores, que a gente chama de colgadura, que é como se fossem grampos, né? A gente tem as colgaduras que são grampos, em que a gente deixa como se fosse numa secadora, né? E ele não tinha essa secadora, então ele deixava no sol o raio-x secando no sol. E era isso. Então você andava nos corredores do hospital, né? Você, sei lá, ia beber uma água, e quando você bebia uma água, tinha assim 10 filmes de raio-x pegando sol, secando no sol, obviamente, com uma péssima qualidade de revelação por conta das limitações do setor, né? Então, a gente fala de radiologia convencional, a gente fala da história, exatamente por levar em consideração, né, esses aspectos, que são aspectos que a gente fala da teoria aqui, mas são aspectos que provavelmente as pessoas que vivem na prática essas complicações, né, sentem o impacto disso de uma forma muito mais precisa, muito mais tranquilo eu falar para vocês da minha experiência, de coisas que eu já vi, que eu já vivi, e vocês saírem da faculdade, irem trabalhar e se depararem num setor desse e terem que criar suas próprias ferramentas para lidar com o setor desse, né? Como eu falei para vocês, a gente vive no Brasil, no Sudeste, a gente mora em São Paulo, né? Que é o estado mais rico do Brasil, em que a gente provavelmente encontre com menor probabilidade esse tipo de condição. Mas a gente vive no Brasil, que é um país em desenvolvimento, então, de repente, você recebe uma proposta para trabalhar na região norte, na região nordeste, em que a gente pode encontrar com maior frequência esse tipo de condição, e aí a gente tem que se adaptar a essas situações, né? Então, a gente vai ver que a radiologia convencional, ela é, então, extremamente importante nesse sentido, porque a gente pode ter que lidar com essas situações técnicas em que a gente tem que saber, né, como lidar com isso. Então, eu não vou me cansar de falar disso aqui para vocês, isso aqui eu falei para vocês na aula passada, só que eu não coloquei essa figura, né? O raio-x foi descoberto pelo Röntgen, a radiologia convencional começa nessa brincadeira. Isso aconteceu em 1895, né? No dia 8 de novembro. Ele faz essa radiografia, essa aqui, a radiografia mais famosa que existe no mundo, né? Essa aqui é a mão da mulher dele, essa aqui é a mão da Berta Röntgen, né? Essa aqui é a aliança de casamento, então uma aliança muito famosa. Isso aqui aconteceu meses depois da descoberta, né? Aconteceu em janeiro de 1896, e isso aqui foi apresentado para a Sociedade Médica de Física Médica. Então, houve uma repercussão muito significativa disso, né? Obviamente, a primeira aplicação da radiologia convencional foi nisso aqui, porque isso aqui é um filme fotográfico, né? Essa imagem, ela é revelada num filme fotográfico através do mecanismo de revelação convencional, que faz parte exatamente do mesmo mecanismo de revelação convencional da radiologia convencional da câmara escura. Então, os raios-x que têm a capacidade de sensibilizar esses filmes, né? Os filmes que são utilizados na radiologia convencional, inicialmente eles eram filmes que eram os mesmos filmes utilizados para fotografias, só que aí depois percebeu-se que, através das propriedades específicas do raio-x, né, a gente poderia utilizar essas propriedades e criar filmes que fossem filmes radiológicos, né? Então, filmes que fossem mais sensibilizados pelo raio-x. Por quê? Porque o raio-x tinha essas propriedades aqui. Então, o raio-x eram ondas eletromagnéticas com alta energia e reduzido comprimento de onda. Não sei se vocês estão familiarizados com isso.
Acho que a gente chegou a conversar sobre isso no semestre passado, vocês lembram disso? A gente conversou sobre ondas eletromagnéticas e ondas mecânicas, né? Então, ondas eletromagnéticas eram aquelas que conseguiam se propagar em qualquer ambiente, e ondas mecânicas eram aquelas ondas que precisavam de um ambiente para se propagar, né? Precisavam de um meio para se propagar. Então, ondas mecânicas, por exemplo, ondas sonoras precisavam de um meio para se propagar. A gente ia ver que o raio-x é uma onda que não precisa de um meio para se propagar, a radiação gama não precisa de um meio para se propagar, né? Alfa não precisa de um meio para se propagar. Quando a gente estudou ali o modelo atômico, né? Se vocês bem lembram disso, quando a gente estudou aquele modelo atômico, a gente verificou onde é que esses elementos conseguiam se propagar ou não. Então, o raio-x, ele é um tipo de energia que não precisa, né, de um meio para se propagar, então é uma onda eletromagnética, né? Radiação ionizante, ou seja, tem a capacidade de formar íons quando interage com um determinado receptor, né? Tem um pequeno comprimento de onda, um reduzido comprimento de onda, apresenta uma alta frequência, ou seja, né, se reproduz muitas vezes num intervalo de tempo muito curto, e se propaga em linha reta, né? Essas propriedades, quando verificadas, assim, quando estudadas com maior precisão, percebeu-se que era possível criar um filme, né? Um filme de revelação radiográfica que fosse um filme muito sensível para que revelassem imagens do corpo humano que fossem mais sensível o possível para essas propriedades físicas do raio-x, né? E aí a gente vai ver isso aqui. Então, isso aqui é o que a gente classifica como espectro eletromagnético, né? O espectro eletromagnético, ele nada mais é do que essa tabela, né? Vamos dizer assim, é uma tabela que relaciona duas grandezas. Ela relaciona energia e comprimento de onda, né? E ela classifica essas duas grandezas como inversamente proporcionais. Então, quanto maior for a energia, consequentemente, menor é o comprimento de onda, né? É uma faixa, na verdade, o que eu quero dizer. Então, o raio-x está nessa faixa aqui, né? Uma faixa extremamente energética, que vai variar ali de 10 elevado a, sei lá, 17, talvez, até 19 Hz de frequência, e 10 elevado a menos 8 até 10 elevado a menos 11 metros em comprimento de onda, né? Esse número negativo confere ao número de zeros na frente do 1. Então, é 0,00000 10 vezes esse número 0 na frente do 1. Então, é um comprimento de onda muito pequeno, né, em relação a metros, fazendo o raio-x ter uma quantidade energética altíssima, né, uma quantidade de frequência muito alta, então se propaga muitas vezes, e tem um comprimento de onda muito pequeno, né? Quando a gente vai classificar aqui a faixa energética, a gente vai ver que dentre toda a distribuição energética do espectro eletromagnético, né, as ondas mais energéticas são a radiação gama. Então, a radiação gama, dentro da faixa do que se conhece hoje como energia, a radiação gama é o que é mais energético. Então, os raios gama, eles são os que são mais energéticos, que apresentam menor comprimento de onda. E a gente vai ver a faixa distribuída para várias outras grandezas de energia, né? Para micro-ondas, para TV, para ressonância, para várias outras, ultrassonografia, luz visível, ou vários outros tipos de onda. Bem, então o raio-x ele tem várias propriedades, né? E dentre, quando a gente fala de radiologia convencional, uma das propriedades mais significativas é essa capacidade de sensibilizar o filme radiográfico, né? E aí eu volto aqui para vocês para a gente discutir exatamente esse aspecto do filme radiográfico.
Então, quando o Röntgen descobriu o feixe de raio-x, houve uma questão muito significativa, porque uma das observações que o Röntgen tinha feito era que o raio-x ele conseguia, né, quando ele passava raio-x quando ele passava a corrente naquela ampola que ele tinha de raio-x, né, ele tinha um material, e esse material era fluorescente, né, ou seja, ele emitia luz quando passava a corrente, e esse material era de platino cianeto. Esse material continha prata, né, e isso acaba sendo um grande divisor de águas quando a gente fala do processo de formação de imagem do raio-x, né? Quando a gente fala do processo de radiologia convencional e fala do filme radiográfico, especialmente do filme radiográfico da radiologia convencional, né? A propriedade do filme radiográfico de ter prata, né? E a gente vai classificar essa prata como aletos de prata, né? Esses aletos de prata são iodetos de prata. A prata tem uma capacidade muito grande de ser sensibilizada pelo feixe de raio-x. Então, a capacidade desses filmes radiográficos que vão ser produzidos especificamente para a radiologia convencional é fundamental que eles sejam ricos em prata, né? E a composição desse material é o que vai ser um grande divisor de águas para que a gente consiga fazer imagens de qualidade. Então, além da gente ter um equipamento que funcione bem, a gente precisa ter um equipamento de raio-x que tenha uma mesa boa, que tenha uma ampola boa. A gente vai verificar como é que é essa estrutura do raio-x. Mas, além da gente ter toda essa estrutura, né, é fundamental que a gente tenha um filme que seja muito sensível. Para que esse filme seja sensível, a composição desse filme, ela precisava ser essencial para que houvesse a sensibilização adequada. Ainda com uma forma de maior precisão no mecanismo de formação da imagem, né, percebeu-se que existiam formas em que o filme radiográfico poderia gerar uma imagem de mais qualidade se a gente usasse um sistema de interação desse filme quando o feixe de raio-x fosse emitido naquele paciente, né? Então, a gente vai otimizar esse sistema utilizando ferramentas, né? E essas ferramentas é o que a gente vai chamar de sistema tela-filme, né? Que é uma estrutura muito famosa que foi utilizada na radiologia convencional, que são os ecrãs, né? Que vão conter dentro deles telas intensificadoras, né? E essas telas intensificadoras vão fazer isso, elas vão intensificar o feixe de raio-x, que vai atravessar a pele do paciente, ser intensificado dentro daquela tela para aumentar a potência da sensibilidade que vai haver ali na geração da imagem radiológica daquele filme radiográfico, né? Então, a gente fala, assim, de radiologia convencional e imagina que a radiologia convencional era isso, né? Fazer uma imagem, colocar a mão daquele paciente, fazer aquela imagem, pegar aquele filme e colocar ele para processar aquilo ali, né? Mas existem pormenores a partir dos estudos que foram feitos da radiologia convencional, né? Para intensificar e melhorar muito esse processo de formação da imagem, e isso é fundamental para que, obviamente, a radiologia digital chegasse no ponto em que chegou hoje, né? Bem, muito bem. Vamos continuando aqui. Então, a gente vinha falando sobre isso, né? O raio-x, o aparelho de raio-x, a gente vai ver que ele contém estruturas, né? Ele vai ter uma base fixa em geral, né? Ou pode ter uma base móvel, e esse raio-x pode ser portátil, dependendo da finalidade dele, né? A gente vai precisar de
um dispositivo de alimentação de energia, né? A gente precisa de uma corrente estável de energia. Se não houver uma corrente estável, esse raio-x não vai funcionar, né? Controles de parâmetros do raio-x, que vai funcionar a partir de parâmetros de seleção de quilovoltagem e miliamperagem, lâmpada de piloto para que a gente consiga verificar a análise de campo, né? Dispositivo sonoro, e o disparador e o tubo de raio-x, que passou por vários avanços, e a gente vai ver que um dos avanços principais foi no tamanho daquela ampola, né? Então, esse raio-x o raio-x convencional, que a gente conhece, né? Os raios-x em arco, que vão ser utilizados muito para verificações angiográficas e análises de distribuição de contraste. Raios-x que são utilizados para verificações móveis, especialmente de raio-x veterinário. E aqui, as variações diversas de ampolas de raio-x, né? Acho que, talvez, quando a gente retornar nas nossas aulas práticas, eu consiga levá-los no nosso laboratório de radiologia convencional e mostrar para vocês. Na Anhanguera, a gente tem uma ampola, né, exatamente igual a essa aqui, de raio-x. Essas ampolas já passaram por várias variações, né? A ampola, ela tem mais ou menos esse tamanho, se vocês lembrarem aqui desse celular aqui, é um celular que deve ter mais ou menos 12 centímetros, né? E essas ampolas, elas passaram por variações diversas, né? Uma questão muito significativa da ampola é que a gente vai ter essa porção aqui, que é a porção anódica, né? Esse ânodo, ele é um ânodo que a gente vai chamar de giratório, né? Um ânodo rotatório. Ele gira, então ele se movimenta, né? Se vocês lembram, essa porção positiva é a porção do ânodo e a porção negativa é a porção do cátodo, que vai conter ali aquela porção do filamento, né? A produção do raio-x, isso aqui eu não vou me cansar de falar para vocês, porque isso aqui é um mecanismo que vocês não podem esquecer de forma alguma, né? Esse mecanismo é um mecanismo que vai acontecer independente se a gente estiver falando de radiologia convencional, independente se a gente estiver falando de radiologia digital. O mecanismo de formação do raio-x é o mecanismo de formação que vai acompanhar vocês em todas as formas de raio-x, né? Vai acompanhar vocês no raio-x convencional, no raio-x digital, vai acompanhar vocês na tomografia, vai acompanhar vocês na radioterapia, vai acompanhar vocês na mamografia, vai acompanhar vocês na densitometria, vai acompanhar vocês onde vocês forem, né? Então, vocês não podem não saber como funciona o mecanismo de formação do raio-x, né? Então, o mecanismo de formação do raio-x, ele não muda, né, desde que o Röntgen descobre o feixe de raio-x. O que muda, na verdade, é a quantidade de energia que é formada, né, através dos avanços dos equipamentos. O que a gente consegue fazer é a quantidade de energia que a gente gera. Começando com raio-x que eram pouco energéticos, né? Raios-x que eram menos específicos e pouco energéticos. Depois passando a ter raios-x que eram mais energéticos, mais específicos, né? Mas o mecanismo é o mesmo, né? Aqui está escrito em inglês, e vocês têm que começar a se familiarizar com isso. A gente tem aqui esse envelope de vidro, né? Esse envelope de vidro nada mais é do que esse tubo, que a gente vai classificar ele como tubo a vácuo, tá? Esse envelope de vidro, em que a gente tem dois polos, né? Com polaridades, com cargas diferentes, né? Esse lado que contém os filamentos, né? Ele é o lado negativo, é o lado que contém os elétrons. Esse lado negativo é o lado que a gente chama de cátodo, né? O lado positivo é o lado que a gente chama de ânodo, né? Esse lado positivo é o lado que contém o alvo. Por que a gente chama de alvo, né? Porque esses elétrons saem daqui do filamento de tungstênio em alta velocidade e se chocam, né, com esse alvo. E esse alvo, né, o fato deles se chocarem resulta na produção de raio-x, né? A produção de raio-x é a consequência
da redução de velocidade que acontece por conta do choque desses elétrons com esse alvo, né? Então, esses elétrons, eles são acelerados aqui por conta dessa alta voltagem que está passando na corrente, né? Que está ligado na tomada. Então, essa alta voltagem está passando nessa corrente, são aquecidos, eles se chocam e geram feixes de raio-x, esse raio-x de freamento, né? Por conta dessa perda de velocidade. Então, esse mecanismo acontece dessa forma, né? Então, tem esse filamento de tungstênio, o lado negativo é o cátodo, os elétrons vão, se chocam com o alvo, que é o ânodo, e geram esse feixe de raio-x, né? Tudo isso acontece muito rapidamente, isso acontece na velocidade da luz, né? A gente diz que 1% do que é gerado disso é raio-x, né? 99% é o quê? 99% é o quê? Hein? Calor. Obrigada. 99% é calor, né? Então, significa que essa ampola de raio-x, ela esquenta muito, então o mecanismo é esse aqui, né? A gente tem o cátodo, os elétrons saem, se chocam com o ânodo, né? Dentro da ampola de raio-x, isso aqui é o equipamento de raio-x, a janela de saída, né? Em que a gente vai abrir o sistema de colimação, esse feixe vai sair, vai atravessar o paciente e sensibilizar o nosso filme radiográfico que vai ser revelado lá no nosso sistema de radiologia convencional. Essa ampola toda, ela está chumbada, né? Consequentemente, para que evite, né, uma quantidade de radiação dispersa, né? Esse feixe aqui que sai nessa linha, a gente chama de feixe principal, e tudo que sair de interação desse feixe se esse feixe interagir com alguma coisa e gerar um outro feixe, um subfeixe, a gente chama isso de radiação secundária, né? A gente se preocupa muito com essa radiação secundária porque a gente está trabalhando lá e se eventualmente a radiação interagiu com o paciente e escapou um pouco, né, por conta de efeitos de interação da radiação com a matéria, né, que a radiação interage com o paciente e pode co-interagir com a gente. Esse efeito, por exemplo, se chama efeito Compton, né? E aí é um efeito de interação de radiação secundária e muito preocupante para a gente, né? Que está lá trabalhando exposto àquela quantidade de radiação. Vocês vão ver muito isso aqui quando vocês começarem a estudar a técnica de raio-x, né? A gente seleciona esses parâmetros quando a gente está trabalhando com raio-x, independente se a gente está falando de raio-x técnico, de raio-x convencional ou raio-x digital. É necessário verificar parâmetros que vão influenciar no contraste e na densidade da imagem. A gente vai ver quilovoltagem, que vai ser a quantidade de eletrovolts que vai ser passado para a formação daquela imagem, né? Então, a gente vai ver a quantidade de quiloeletrovolts que vai ser passado. A quantidade de energia em elétrons, que é a miliamperagem, a quantidade de corrente, na verdade, que vai ser passado. O tempo de exposição, que é um tempinho que a gente vai medir em segundos, né? A gente faz uma relação disso, como a gente mede em segundo. A gente vai chamar isso de MAS, porque é miliamperagem por segundo, né? Miliamperagem segundo. E aí a relação de MAS é isso, a quantidade de miliamperagem que passou naquele tempinho. Esses parâmetros técnicos, eles são selecionados nessa bandeja, né? Essa bandeja é um console de comando em que é selecionado o tempo de exposição e disparado isso naquele paciente. Vamos ao filme radiográfico, então. Como eu falei para você... Ô, Laís. Oi. O que é MAS que você falou é o quê? Então, a miliamperagem, ela é um parâmetro associado à quantidade de elétrons, né, que está passando na corrente. Então, a miliamperagem é a corrente que está sendo disponível para a geração daquele feixe. Tá, obrigada. Nada. Gente, vocês têm... Eu estou falando muito rápido, gente. Me desculpem, porque, gente, nosso tempo é muito curtinho. E às vezes eu sei que eu posso estar falando um pouco rápido, mas é porque eu quero aproveitar bastante o tempo para, eventualmente, se tiver dúvida e tudo, a gente possa
tirar essas dúvidas, tá? Vocês acham que eu estou falando muito rápido? Eu posso voltar e explicar de novo algumas coisas. O que vocês acham? Professora, assim, volta só um outro slide e me explica de novo que eu não entendi. Volta, Amanda. Volta aqui. Esse aqui, de quilovoltagem, miliamperagem, qual é, Amanda? Esse mesmo. Muito bem. Tá bom. Vou colocar aqui para projetar de novo. Bora lá. Então, gente, independente se o paciente ele vai fazer raio-x convencional ou ele vai fazer raio-x digital, a gente vai precisar selecionar parâmetros técnicos, né? Os parâmetros técnicos são os parâmetros que a gente vai selecionar ali naquele paciente para que a gente consiga realizar aquele raio-x de tórax, para que a gente consiga realizar aquele raio-x de punho do paciente, né? Então, a gente seleciona uma quantidade de energia que vai ser usada e a gente seleciona uma quantidade de corrente que vai ser passada para gerar aquela quantidade de energia, né? Esses parâmetros técnicos, eles são dois, né? Eles são medidos em quilovoltagem. Essa quilovoltagem, a gente vai pensar ela da seguinte forma. A gente vai falar um pouquinho de física radiológica, não é amenaçada, mas acho importante a gente saber disso. Vamos pensar assim. Quando eu ligo meu computador aqui na corrente na energia da... Como é o nome da empresa de energia daqui de São Paulo? Eletropaulo. Quanto é a voltagem que está ligando o meu computador? Quanto é a voltagem que está ligando o meu computador? Acho que é 120, né? 120 o quê? 120 o quê? 127 Quilowatts? 120. 110 ou 220, não é? O quê? Então, Volts. volts. É quilowatts que fala. Volts, tá? Então, vamos analisar uma coisa aqui. Peraí. Só achar aqui um piloto. É o seguinte. Vamos pensar comigo o que é um eletrovolt, tá bom? Então, a gente vai pensar nessa forma de gerar corrente, tá? A gente vai pensar no meu computador funcionando. Então, existe um conceito muito importante, que é um conceito que a gente chama de diferença de potencial. Vocês lembram desse termo lá da física eletrodinâmica? Lá da eletrodinâmica, lá da escola, olha, algum professor falou para vocês assim, existe um conceito físico chamado diferença de potencial. E na diferença de potencial significa o seguinte, que para gerar uma corrente é necessário que tenha uma DDP, é necessário que tenha uma diferença de potencial. Vocês lembram disso? Vocês lembram desse termo, DDP? Diferença de potencial? Por que isso é importante para a radiologia? Porque a gente vai ver um conceito muito significativo quando a gente fala do mecanismo de geração do feixe de raio-x e do mecanismo de energia desse feixe de raio-x. É necessário eu saber as variações da energia do feixe de raio-x. Então, a gente vai pensar assim. Isso aqui é uma corrente, tá? Na corrente, o que está passando na corrente elétrica? O que está passando na corrente elétrica? O que está passando aqui? Energia. Energia sob forma de quê, Henrique? Quem é que está passando aqui? Quem é a figura que está passando aqui? A corrente. A corrente, mas quem é o elemento que está passando na corrente? Quem é que está passeando na corrente? Amanda, quem é que está passeando na corrente? Elétron, olha aí, elétron.
elétron que está passando na corrente. Tudo bem? O elétron, ele só anda na corrente quando existe uma variação de energia. Se não tiver DDP, não tem elétron caminhando, sacou? Se não tiver DDP, não tem elétron passando. Tudo bem? Essa variação de energia se chama voltagem. Se chama voltagem, tá? Então, a gente vai pensar assim. Um volt, né, é suficiente para fazer um elétron passar na corrente, tá? Então, 1 eletrovolt é o quê? 1 eletrovolt. O que é 1 eletrovolt? Hein? O que será 1 eletrovolt? Um eletrovolt foi um elétron que andou numa diferença de potencial de quanto? De 1 volt. Tudo bem? Então, foi gerado uma variação de potencial e um elétron passou. Um elétron passou de energia, tá bom? Então, vamos pensar assim. Houve um mecanismo de geração do feixe de raio-x. Quando houve aquele mecanismo de geração, o feixe que foi gerado, ele tem uma energia de 1 eletrovolt, ou seja, de 1 elétron numa corrente de 1 volt. Isso é muito pouco, muito pouco. Porque se a gente for pensar, a energia aqui da Eletropaulo, quantos volts é mesmo? Quantos volts é aqui? 110 ou 220? 110 volts ou 220. 1 volt, 1 eletrovolt é muito pouco. É miséria, tô chorando a miséria. Tá bom? Aí, a gente vai pensar o seguinte. Quando a gente está falando de raio-x, a gente não está falando de voltagem, eletrovoltagem. A gente está falando de uma quantidade de energia muito maior. A gente está falando de quilovoltagem. Quilovoltagem são quantas vezes mais? Hein? 1000? 1000 vezes mais. Muito bem, Henrique. 1000 vezes mais. Então, assim, 1 eletrovolt, 1 eletrovolt, quando a gente vai transformar ele para quilo eletrovolt, ele precisa ser 1000 eletrovolts. Então, a energia é muito maior. 1000 eletrovolts é 1 quiloeletrovolt. 1 quiloeletrovolt. Se a gente for pensar num paciente de raio-x, assim, de um equipamento bom, com um filme bom, com tudo bom, assim, um parâmetro selecionado, vamos dizer assim, para um raio-x de tórax, um paciente magrinho, é selecionado 75 kV, 75 quiloeletrovolts. Se são selecionados 75 quiloeletrovolts, significa que passaram quantos elétrons naquela corrente? 75.000? 75.000. Entenderam? Então, quando a gente está falando desses parâmetros do raio-x, a gente está falando disso. E a gente está falando aqui só de raio-x, tá? Só de raio-x. No raio-x, a gente vai ter essa variação, assim, que vai, bora dizer,
de uns 20, dependendo do que a gente quer fazer, né? Às vezes a gente quer fazer só o dedinho do paciente, às vezes a gente quer fazer só o punhozinho do paciente, aí vai assim, uns 20, 25, 35, aí vai até aí o paciente é gordinho, 120, 150, né? Quando a gente está falando de tomografia, na tomografia, a quantidade da energia do raio-x é muito maior. Na tomografia, existem exames de tomografia que a quantidade de KV chega a ser a 80 vezes maior do que do raio-x convencional. Então, por exemplo, num exame de tomografia de tórax, um exame simples de tomografia de tórax, o paciente chega a receber 450 kV de energia de feixe de raio-x. De crânio, então, se tiver contraste, se tiver que fazer pós-fase, se tiver vários pormenores, a quantidade é maior ainda, né? Se for abdômen total, a quantidade de raio-x vai aumentando, tá bom? Se a gente estiver falando de radioterapia, a gente não está falando nem de quilovoltagem mais, tá bom? A gente está falando de mega eletrovoltagem, tá? Então, assim, se a quilovoltagem é 1000 eletrovolts, mega eletrovoltagem são quantos eletrovolts? Hein? 1 milhão? 1 milhão de elétrons. Quem é que está falando isso, hein? É o Igor. Eu não... Tá, agora que eu vi, Igor. Porque está muito embaixo na minha lista. 1 milhão, Igor. Se a quilovoltagem que a gente usa no raio-x, na tomografia, a gente mede no parâmetro de 1000 eletrovolts que estão passando na corrente, quando a gente está falando de radioterapia, a gente está falando de 1 milhão de elétrons passando para gerar aquele feixe de energia, né? Então, essas variações de parâmetros, elas são variáveis por conta das variações de tecnologia. Mas os parâmetros, eles são os mesmos, porque o mecanismo de geração é o mesmo, né? Então, a gente vai ver isso. Aí eu vou voltar para a apresentação aqui. Então, a gente vai ver isso. Quando a gente está falando do raio-x, a gente vai ver isso. Então, quilovoltagem, trabalhando nessa faixa de KV, né? A miliamperagem trabalhando com a corrente, né? Trabalhando com a corrente, e o tempo de exposição, que é o tempo que a gente mede em segundo, e alguns medem em milissegundo, né? E aí cria-se uma relação entre esse parâmetro e o tempo em segundo. Professor, Oi. deixa eu te fazer uma pergunta. Eu fui no dentista hoje fazer um canal. Então, eu fui no dentista para tratar de um canal hoje, e ela tirou várias radiografias. É a mesma coisa ou raio-x ortodôntico? Mesma coisa. Só que a potência do raio-x é menor, né? Às vezes, aí tem que verificar, né? Às vezes, a radiografia feita do canal é uma radiografia periapical, é uma radiografia bem pequenininha, eu acredito que foi essa que você fez. Uhum. É uma radiografia bem pequenininha, periapical. Lá dentro, ela tem uma mini ampola de raio-x, né? Que a potência daquele raio-x é uma potência mínima. Ela provavelmente deve ter colocado um avental de chumbo em você, ou deve ter colocado, né? Ela tem que ter colocado um avental. Ela colocou, só que ela fez muitas. Ela não estava conseguindo atingir o ápice da raiz. Ela tirou mais, ela fez mais 8 vezes. Só numa vez que eu entrei na sala, ela tirou. Eu contei, eu fiquei preocupada. Eu falei, não é muita radiação? Ela falou assim, mas eu preciso. Ela fotografou 8 vezes no canal, numa vez só que eu entrei lá. Aí eu fiquei preocupada agora. Muitas vezes, Simone, muitas vezes. Ela tirou umas 8 tentativas para atingir o ápice da raiz do canal. Muitas vezes, radiografou muitas vezes, mas assim, se você estava protegida, a gente se preocupa menos, né? Mas assim, por exemplo, a região dos olhos...
A região dos olhos é uma região muito sensível, que a gente toma cuidado, né? Só que a quantidade de radiação da periapical é bem baixinha, mas mesmo assim, radiação é radiação, a gente se preocupa. Então, eu tava com um coletinho plumblífero muito vagabundo lá, eu fiquei preocupada, viu? Radiação é radiação, a gente se preocupa sempre. Muitas vezes. Muitas vezes. É uma pena. Era para você falar, ó, agora eu faço faculdade de radiologia, tá? Dava logo uma carteirada nela. Eu falei para ela, falei, doutora, eu trabalho na área da radiação, da radiologia, eu trabalho com tomografia, falei assim para ela ainda, para ela ver que eu trabalho com radiação. Então, doutora, você está me queimando aqui para quê? Tudo isso? Aí ela errou. Aí falei para ela assim, doutora, é a última vez, né? Tive que falar, porque se deixasse ela ia ficar me fotografando. Radiografando. Tem que falar, doutora, tá me queimando por quê? O que foi que eu fiz? Ora, o que eu te fiz? Muito bem. Então, os parâmetros técnicos são medidos nessa bandeja, que é um console de comando, né? Muito simples e disparados. E a gente vai ver esse filme radiográfico inicial. Ele tem várias apresentações do filme radiográfico, várias empresas. Mas a estrutura do filme radiográfico é isso aqui. É um filme radiográfico que a gente vai ver que tem uma estrutura no meio, essa estrutura no meio que a gente chama de base. A gente vai estudar bastante o filme radiográfico, especialmente porque ele é uma estrutura fundamental no processo de radiologia convencional. Aí ele tem a mesma estrutura que ele tem superior, ele tem inferiormente. Ele tem uma camada externa, que a gente chama de gelatina, uma camada do meio, que é a camada mais importante, a parte viva, que a gente chama de emulsão, e uma camada que é uma camada adesiva que gruda isso tudo a essa camada de base, né? Essa camada de base é o que garante que o filme seja durinho, assim, quando a gente pega nele, a gente sente que ele é duro. E ele é um filme que a gente diz que ele é biemocionado, ou seja, o que ele tem de emulsão por um lado, ele tem do outro, né? Então a imagem é revelada tanto nessa emulsão quanto ela é revelada nesse outro, né? A imagem ela é revelada nessa emulsão, porque essa porção verdinha aqui de emulsão é onde tem esses cristais de prata. Então, a prata está localizada aqui, e aí a prata que é o material que é sensibilizado quando a gente faz a imagem radiográfica, né? E essas porções, né, que permitem com que a gente identifique fraturas ou continuidade óssea, nada mais é do que a prata permitindo, né, com que o feixe atravesse aquela determinada região. A gente vai ver que a imagem, ela se divide em imagem visível e imagem latente, né? A imagem latente, ela é uma imagem que a gente não vê, é uma imagem invisível, é uma imagem que é pós-exposição. E a gente tem a imagem radiográfica, né, que é a imagem gerada, que é a radiografia, que é a imagem visível, que ela só surge, obviamente, depois do processo de revelação. E o processo de revelação a gente já conversou, né? A revelação são aquelas 4 fases, a gente vai estudar ela um pouquinho mais precisamente, que é a revelação, fixação, a lavagem e a secagem. Essa revelação ela pode ser feita tanto manualmente, né, que é aquilo que acontece naquele procedimento bem tradicional, quanto automaticamente, que eu espero que vocês já, quando entrarem no mercado, já entrem pelo menos com processadoras manuais, né? O processamento manual é esse aqui, então os químicos são inseridos, o filme é colocado nessas colgaduras, é necessário avaliar o tempo, né, em cada uma delas, e aí essas colgaduras são colocadas com o filme para secar nessa secadora, né? No caso do Pará, naquele lugar não tinha essa secadora, ou, né, a gente vai ver essas processadoras automáticas. Então, o filme é colocado aqui numa solução reveladora, depois é lavado, colocado numa outra solução fixadora, depois ele é lavado de novo, e aí secado, e finalmente ele sai aqui bem bonitinho, impresso para a gente, e aí a gente não tem que passar pelo processo de revelação, né? As imagens, então, são reveladas, né? E aí a gente tem essas imagens bonitas, né, da anatomia humana, né, no processo de revelação.
da imagem radiográfica. Tá bom? Tem alguma dúvida? Mais alguma dúvida? Estou gostando, desde que a gente tem conversado bastante e tem tirado bastante dúvidas, assim. Tenho gostado da forma como a gente tem feito, assim. Vocês têm participado bastante. Diga, Jonathan. Sobre os parâmetros. Você fala da quilovoltagem. 75 mil, mas é daqueles 75 mil para gerar 1% do raio-x, no caso, né? Na verdade, aquela quantidade de energia, né, aqueles 75 mil foi a quantidade de elétrons para gerar aquele raio-x. Aqueles 75 mil foram aqueles 75 mil elétrons que geraram aquele feixe de raio-x, aquela quantidade de energia de raio-x. Ah, sim, entendi. Obrigado. Nada, meu filho. Professora, você falou desse processamento, né, do raio-x aí, manual, né? Eu peguei em um hospital lá em Belém que gera essa processadora, essa última imagem aí que você fez aí, falou. Manual ou... Não, automática. Essa última aí, essa processadora aí, nossa, ela também dá um pouquinho de trabalho também. Principalmente quando a gente vai na câmera escura para botar o filme lá dentro, é punk também, não é nada fácil. Como foi? Qual era a tua dificuldade? Conta aí pra gente. A minha dificuldade maior era quando eu entrava na câmera escura, que tinha que tirar o filme, né, para botar na processadora. A reveladora, no caso. E aí, mas o filme prendia? Como é que era? Era, de vez em quando, às vezes, prendia. Se não botasse direitinho ali o filme, a bichinha ficava presa lá dentro. Então, esse tipo de coisa que são as processadoras automáticas, né? A gente diz que ela é automática porque ela faz o processo automático lá dentro. Mas é um processo automático, mas na real é um processo manual ainda, entendeu? É automático porque é automatizado. Mas se engatar o filme, meu amigo, tu tem que meter a mão lá dentro, puxar o filme e fazer o exame de novo. Porque perdeu aquele filme, né? Se o filme radiográfico é muito sensível, então, se arranhar ele, né? Se amassar aquele filme radiográfico e criar uma superfície tensa ali, né? E criar uma superfície de alteração eletrônica, criar uma superfície de elétrons de choque naquele filme, acabou o filme. Não vai conseguir gerar imagens, porque perdeu a superfície de contato. E aí tem que fazer novamente, mesmo que seja uma processadora automática, até tem que tirar o filme, desentupir, como se tivesse entupido. Vai ter que desentupir e fazer um novo exame. Aí tem que ligar para o paciente. Acho que alguém falou isso na aula passada, né? Tem que ligar, oi, tudo bem, então? Não deu certo seu exame. Pois é, né? Volta aqui. E fazer complemento. Né? Na verdade, você se mexeu. Olha só a mentira. Você se mexeu, ficou ruim a imagem. Mentira, você que errou. Você que errou o processamento. Deixou... não, foi alguém que falou que deixava no químico. O último exame deixava no químico e esquecia. Quando chegava lá, estava lá. O filme super revelado, branco, coitado. Quem era que fazia isso? Teve alguém que falou aqui isso. Eu lembro. Então, gente, vocês têm mais alguma dúvida? Não? Na próxima aula, então, a gente vai começar a falar, assim, das propriedades do filme radiográfico e propriedades de sensibilização para revelação de uma imagem de qualidade quando a gente está falando de radiografia convencional. Tudo bem? Vou parar a gravação.